E, gente, aqui, ó, nós vamos falar sobre atitude positiva na vida. Você, telespectador, que tem alguma pergunta sobre esse assunto, quer direcionar aí o seu comentário aos nossos queridos Leozão e Dr. Dalton Ricaldoni, pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp, 98402-9756. Gostou? Chamou. Agora, Leozão, Dr. Dalton, atitude positiva. Muitas vezes isso pode nos remeter àquela ideia da autoajuda. Tem a ver com isso aí? Essa é a linha que a pessoa tem que pegar para ser sempre positivo? Não, tem que ser sempre assim, tudo maravilhoso? Na verdade, não existe jeito de ser tudo maravilhoso, né? Porque a vida não é perfeita, mas se você tiver predominantemente uma atitude positiva, você vai batalhar, você vai lutar. Claro que a atitude positiva não é pensamento positivo, como se tudo fosse acontecer só de você querer. Isso não existe. A atitude positiva é básica porque ela equivale a uns 30%, 40% para que você tenha êxito, porque você tem que acreditar naquilo que você faz. Se você sair já acreditando que não vai dar certo e ter uma atitude, não só acreditar, como fazer. Porque você vai ter que ter determinação, perseverança, estudar, trabalhar, fazer essas coisas. Uma coisa não elimina a outra, as coisas não caem do céu. Você vai construir, e construir dá trabalho. É interessante que o Dalton fala dessa questão de ter essa atitude, né? Mas a gente vai passar também pela questão de quem você pertence. A questão do pertencimento, ela gera uma atitude, ela seja proativa ou não, e você sabendo quem você é. Jesus, quando estava ali, quando ele saiu do deserto, veio a voz, né, do céu e diz: você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, quando ele diz você é, ele está afirmando a identidade de Jesus, depois de você é meu, né? Meu filho amado, né? Então, essa questão de pertencimento, a quem você pertence, está muito ligada à sua atitude, né? Passa por esse viés também de pertencimento e identidade, porque a partir dali é que Jesus então começou seu ministério, e certamente com atitudes bem assertivas e bem corretas. Então passa pelo quem você é e passa pelo pertencimento. E quando você diz assim, Leozão, que passa pelo quem você é, então eu penso que para você ter uma boa atitude perante a vida, você precisa ter uma autoestima saudável. Se eu não tenho uma boa autoestima, como que eu consigo ter atitude positiva? Na verdade, o que eu quero... Você tem razão, porque muitas vezes existem pessoas mais predominantemente positivas e negativas. E isso, obviamente, vem da história de vida dela. Mas a ideia é que muitas vezes as pessoas acham que nasceram assim, cresceram assim e vão ser sempre assim. A ideia é entender que, independente da situação, da época da vida que ela está vivendo, se ela está nesse mundo e se ela tem tempo para viver, dá para trabalhar e melhorar as coisas. Eu sei, como psicólogo, que muitas vezes as pessoas têm um histórico muito negativo e ela não acredita que pode. Agora, a ideia é ela entender que pode, mas aí ela vai ter que fazer as coisas acontecer. Mas claro que quanto mais baixa a autoestima, menos a atitude positiva a pessoa vai ter. Agora, doutor Dalton, o senhor fala a respeito de um quadro, vamos dizer assim, profissional. E o Leozão está aqui para esse lado espiritual. Como então desenvolver na vida dessa pessoa, talvez aí por um histórico de vida, já vem marcada aí por questões muito negativas, não tem esse senso, não entende essa ideia de pertencimento, como você falou? Qual ou quais devem ser os seus passos para chegar a esse ponto, Leozão e Dr. Dalton? Eu penso que é possível você estar recuperando o ser humano, né? Primeiro na parte emocional, tratando do valor dele, desconstruindo o que foi formado, né, de uma forma totalmente errada e canalizar para essa forma certa do ser humano, o valor intrínseco do ser humano, né? Ainda que não tenha essa parte espiritual, como você mencionou, mas o ser humano por si só tem um valor intrínseco. É trazer esse valor à tona, desconstruir, né, o que foi feito de maneira totalmente errônea e centralizar ele nessa pessoa que ele pode fazer. Nessa parte emocional é centrar, restaurar isso, né? Não contando a parte espiritual, como você mesmo dividiu. Uma atitude negativa nisso aí, Leozão, nesse contexto, é quando não querem fazer essa reconstrução. Sim. Aí vem o preconceito, achar que não pode, achar que quem procura, por exemplo, um pastor é fraco, quem acha que procura um psicólogo é fraco. Doutor Dalton, então como vencer, romper essa barreira para chegar a essa reconstrução
mencionado pelo Agora, Leozão. uma coisa que eu acho interessante num programa como esse é porque por mais que a gente diga isso, as pessoas muitas vezes acham que não tem mudança, não. As pessoas, não é comum as pessoas acharem isso. Além delas terem dificuldade de fazer isso, além delas acharem, você vê, até hoje, em pleno século XXI, a pessoa chega no consultório e fala assim, eu nunca achava que tinha preconceito como psicólogo. Quer dizer, Exatamente. até hoje o preconceito é muito grande. Então a pessoa tem que ter a oportunidade de crescer. O que eu quero é que ela entenda que a vida pode ser melhor. Claro, a atitude positiva vale para tudo, até na vida espiritual, porque eu falo que a autoestima atrapalha na fé. Porque uma pessoa que não acredita que ela pode receber, que Deus a vê de uma forma positiva, e isso é muito comum, porque eu tenho clientes e a relação que eles têm com Deus muitas vezes é negativa, nem no espiritual, na vida pessoal, profissional, afetiva, amorosa, essas coisas acabam... A ideia é que dá para mudar, só que tem gente que, como o negativo é muito grande, por exemplo, fazer terapia com uma pessoa assim é reduzir a negatividade até zerar para depois passar para o positivo. Mas se a pessoa não quiser, não tem jeito. Doutor Dalto, como que uma pessoa ela consegue perceber que ela age como um ser extremamente negativo? Tem pessoas que são negativas, às vezes até por um vínculo familiar, vem de uma família que todo mundo só sabe reclamar, acha que tudo vai dar errado o tempo todo, e ela não se percebe, ela acha que aquilo é algo natural. Como que eu posso perceber, olha, eu sou uma pessoa negativa? E melhorar. Você falou uma coisa muito importante, porque o ser humano é muito assim. Como ele acha que ele nasceu assim, na verdade ele não nasceu assim, ele pensa que aquilo é a forma natural dele ser. E que ele está sendo, como tudo na vida tem ponto positivo e negativo, o fato dele enfatizar o negativo, que tem uma parte de verdade nisso, que ele vai cair no pessimismo, né? Ele tem uma parte de verdade em você preocupar, ficar atento a coisas que podem acontecer negativamente. É uma parte da verdade, mas existe o lado positivo e a pessoa precisa entender que a vida pode ser melhor e eu sempre trabalho o equilíbrio das coisas, né? Entre a razão e a emoção, entre o positivo e o negativo, é entender que a vida também pode ser boa e que ela merece. Muitas pessoas não se acham merecedoras disso. Interessante que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então haverá contrapartida. E também lá em Provérbios diz lá, em Provérbios 23:7 diz lá, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Isso. Agora, tem muita gente que mesmo crendo na Bíblia, sabe que vai passar por tribulação, crê que é filho de Deus, tem essa questão resolvida. Mas aí essa pessoa, ela passa por muito tempo o mesmo tipo de problema. E aí, vamos supor que seja um problema com o marido. Aí a mulher está lá sofrendo no casamento, ela, não, Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória, eu confio nas drogas, qualquer problema. Só que aquilo nunca passa, aí de repente ela começa a ficar desmotivada. E aí? Porque ela já sofreu tanto e a coisa não muda. Como ter uma atitude positiva diante de uma situação que parece que nunca muda, gente? Agora, uma atitude positiva é diferente de um pensamento positivo. Isso. Porque muitas vezes a pessoa quer crer numa coisa, e obviamente Deus é poderoso, mas ela tem uma dificuldade de exercer a fé, de acreditar naquilo e fica achando como se fosse um processo mágico que vai acontecer ali na frente. E tem muita gente que é sofredora, ela fica nesse lugar de mártir, de sofredor. Ela acaba ficando ali e é o lugar interessante em psicologia, é que a forma com que a pessoa foi estruturada naquele contexto familiar é a forma que ela acha que é a definição dela. Então, se ela tem que produto do meio, né? E se ela se constituiu ali como a sofredora, ela acha que ela tem que levar isso até o final. Ela tem até uma certa culpa de poder começar a lidar com o bom. É como se ela não merecesse aquilo. Então, o ser humano é muito complexo nesse sentido. E ela também faz, esse tipo de pessoa assim, doutor Dalto, também faz dessa culpa, faz dessa condição de vida também um meio para chamar a atenção, que é uma atitude extremamente negativa, se a gente for falar assim, né? Essa autocomiseração, a gente pode dizer. Tem gente que aproveita dessa posição, né? Até para enganosamente usufruir de alguma coisa, né? Que ela pensa que está usufruindo, né? Então é uma forma compensadora também. Acontece disso. Como o Dalton falou que é muito complexo, e de fato é. Eu estava no velório uma vez e a irmã, rindo, falou, não, meu marido está no céu, né? Agora está com Jesus. Eu digo, vai explodir lá na frente. Foi dito e feito.
que existe um momento de você chorar. Tem a hora de chorar, de você ficar triste. E ela ficou assim, então ela usou uma espiritualidade totalmente fora. Lógica, né? né? Ela fugiu da realidade de ser humano. Sabia de você pode chorar o luto? E por que não chorar o luto? Sim. Então ela Hoje eu falei isso com a Evelyn, a nossa maquiadora. Eu falei, Evelyn, não preocupa não. Hoje é o tempo para você chorar e a morte do seu pai, é tempo de chorar e pronto, acabou, não tem que viver isso. E por mais que você saiba que ele vai para o céu, que é uma outra coisa que depois você vai consolar, Isso. você tem a tristeza do processo, da perda. As pessoas não pode ignorar isso. Por isso que muitas vezes o crente fica parecendo um super ser humano. Na verdade, ele não é um super é um ser humano, gente, né? Que está no processo de restauração. Agora, uma coisa interessante que a Vanessa falou, a questão de você estar orando e as coisas não acontecem, né? Aí a gente tem que ter uma perspectiva de fé no sentido de, apesar de continuar com essa esperança no coração. Só um instantinho, Léo, porque nós vamos chamar aqui a atenção aqui da Esli Esteves, do Rio, que você está respondendo aqui a pergunta dela aqui pelo WhatsApp. Ela diz assim, essa atitude que vocês estão debatendo também envolve a vida sentimental? Por que tem muitos que dizem que estão esperando em Deus por uma namorada, namorado, não toma nenhuma atitude? Essa questão da oração, tá orando e não vem, né? Mas aí que é uma namorada, mas não toma atitude, então ele não quer namorar, ele quer ficar parado ali esperando que chegue. É mesmo, né? Porque você ora, mas você tem que estar no meio do povo, vai a uma festa, vai ao culto, vai com a turma comer uma pizza, então tem que ter uma atitude. Agora, se a pessoa diz que ora, mas também não se move, Jesus, quando Deus entregou a terra ao povo de Israel, diz, ó, a terra está aí, ele falou, mas tem gigante lá, falou, tira o gigante. Olha. Né? O gigante está lá por uma função boa, inclusive. Inclusive, mas o cara já viu o gigante, né? Diz, isso aí, Deus me deu um negócio meio de grego aqui. Me deu a terra e colocou gigante na terra. Agora, qual é o propósito disso? Né? Até para fortalecer. Olha, Leozão, ontem quando eu fiquei sabendo que ia ter vocês aqui no quadro, mas eu fiz uma lista de perguntas, mas o nosso tempo acabou, gente. Eu queria saber tantas coisas. Quero agradecer a você, Leozão. Acabou segunda-feira. Não, segunda sou eu, né, no Vida em Família. Isso. Mas sexta-feira tem mais. Que Deus abençoe, viu, Leozão, sua vida, do Dr. Dalton Ricaldoni. Pra gente é um prazer enorme receber vocês e como eu aprendo aqui participando. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.